Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo de Matemática A do 12º ano. Vou então resolver aqui duas dúvidas sobre limites notáveis envolvendo logaritmos e proponho-me então neste vídeo a resolver estes dois limites. Para esta resolução eu vou então abordar aqui o limite notável, que é o limite quando x tende para 0 de ln de x mais 1 sobre x, que é igual a 1, mas peço-vos que olhem para este limite de uma forma um pouco mais abrangente. Ou seja, se eu tiver assim o limite quando uma determinada expressão que eu vou designar como f de x tende para 0, desde que eu tenha o ln dessa expressão, f de x mais 1, sobre essa mesma expressão, quer dizer, neste enquadramento, ou seja, se este x, este e este, ou seja, se esta expressão for igual a esta e se a expressão também tender para 0, nestas condições, basta fazer uma pequena mudança de variável, o limite também será igual a 1. Então vou resolver, apelando a este limite notável, estes dois limites. No primeiro temos o seguinte, o limite quando x tende para 0 de ln de x mais 5 menos ln de 5 sobre x. A primeira coisa que vocês devem fazer nos limites é fazer a aplicação, ou seja, substituir o x pela tendência. E neste caso, reparem que apanharíamos aqui ln de 0 mais 5 é ln de 5, menos ln de 5 dá 0, a dividir então por 0, o que temos perante nós uma indeterminação. O que teremos que fazer nestes casos é tentar enquadrar esta expressão neste limite notável. Se esta expressão que está aqui não tem necessariamente que ser x, pode ser uma expressão desde que eu tenha a mesma no denominador e cuidado desde que a mesma expressão também tenda para 0, mas aquele 5 não pode ser 5. Este 1 do limite notável tem mesmo que ser 1. Tem mesmo que ser 1. Ou seja, não pode ser outra coisa. No entanto, visto que eu tenho aqui menos ln de 5, por exemplo, um pormenor, cuidado, vocês aqui, ln de x mais 5, não podem separar em ln de x mais ln de 5. Revejam as propriedades dos logaritmos. Não podem separar isto dessa maneira. O que eu vou aplicar é uma propriedade dos logaritmos, mas aquela propriedade que me diz que se tiver logaritmo de a menos logaritmo de b, é a mesma coisa que ter logaritmo do quociente, ou seja, de a dividir por b. Ou seja, eu vou então aplicar aqui no numerador esta propriedade dos logaritmos e reparem que o 5 dividindo por aquele 5 já me vai dar aquele 1 do limite notável. Então vou aplicar essa propriedade dos logaritmos. Ficaria então com o limite quando x tende para 0, e fazendo essa aplicação dos logaritmos no numerador, obteria então x mais 5 a dividir por 5, que vou colocar desta forma, x a dividir por 5 mais 5 a dividir por 5, o que é exatamente igual a 1, e depois tenho aqui x. Tudo bem, já tenho o 1 do limite notável. Agora, tenham atenção a este caso, quer dizer, eu não tenho aqui x, tenho x sobre 5. Mas, reparem que x a dividir por 5, se x for para 0, quer dizer, 0 a dividir por 5 também dá 0. Então, se eu tiver aqui em denominador também x sobre 5, não há problema, o limite está resolvido. Então, o que vou fazer aqui a x é multiplicar por 5 e dividir por 5. Desta forma, não altero o valor. E agora este 5 posso passar como 1/5 para trás do limite. Reparem que ter 5x sobre 5 é a mesma coisa que pensar em ter assim 1/5, e esta constante posso então passar para trás do limite. Isto apelando à propriedade do limite do produto é o produto dos limites, e depois o limite de uma constante é a própria constante. Ou seja, isto ficaria 1/5 vezes o limite quando x tende para 0 de ln de x sobre 5 mais 1 sobre x
sobre 5. Quer dizer, então temos este enquadramento. X sobre 5 também tende para 0, né? Reparem que x a dividir por 5 também tende para 0. Então façam uma pequena mudança de variável. É só fazer uma mudança de variável, dizendo então que y é igual a x sobre 5 e y tende então, se o x vai para 0, 0 a dividir por 5 dá 5. Sendo assim, e aplicando então a mudança de variável, eu vou obter 1/5 vezes o limite com y a tender para 0 de ln de y mais 1 sobre y, e reparem, isto é o meu limite notável, que é igual a 1, então vou ter 1/5 vezes 1, que é exatamente igual a 1/5. Vou agora resolver aqui o segundo limite, e no segundo limite temos o seguinte, o limite quando x tende para 0, e temos 8x a dividir por ln de x mais 1 ao quadrado. Bem, eu aqui vou fazer duas coisas. Onde tenho o 8x, posso pegar no 8 que está a multiplicar e posso passar para trás do limite, também a multiplicar. E no denominador vou aplicar então uma propriedade dos logaritmos que me diz que o logaritmo de a elevado a b é exatamente igual a b logaritmo de a. Ou seja, este 2 também vou passar assim para trás, por esta propriedade dos logaritmos, a multiplicar pelo próprio logaritmo, e depois esse 2, né, é como ter 1/2 e passo também para trás do limite. Ou seja, vou ter então 8 a dividir por 2 vezes o limite quando x tende para 0 de x a dividir por ln de x mais 1. E agora, se vocês repararem no limite notável, que é o limite quando x tende para 0 de ln de x mais 1 sobre x, que é igual a 1, esta estrutura que tem aqui está invertida relativamente ao limite notável. Então não há problema nenhum. Também não há problema se tiverem a estrutura invertida. 8 a dividir por 4 dá 2, porque eu posso pensar em que ter 4 vezes o limite quando x tende para 0, inverter aqui ln x mais 1 sobre x e elevar então tudo a menos 1. E visto que o limite da potência é a potência do limite, eu posso então passar o limite para a base da potência e também para o limite para a expoente. Então ficaria 4 vezes, abrir parênteses, e então teria o limite quando x tende para 0, de ln de x mais 1 sobre x, elevado então ao limite, quando x tende para 0, de menos 1. Então o limite está resolvido, porque vou obter 4 vezes, este é o limite notável, o que é 1, elevado então, o limite de uma constante é a própria constante, então vamos obter menos 1. O inverso de menos 1, o inverso de 1 é 1 também, né? Então vamos ter 4 vezes 1, que é igual a 4, e temos então o limite resolvido. Fico-me então por aqui, neste exercício, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.